amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando o seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui nesses vídeos e neste canal, fechou? Turma, compartilhando com vocês, a semana começou um pouco diferente hoje. São 6h09 da manhã, do dia primeiro, né? E a gente está sem internet em casa desde ontem. O O Guilherme, ele puxou o cabo da internet brincando, ele, sei lá, se ele puxou, eu não sei se ele puxou o modem ou se ele puxou o cabo, mas enfim, tá sem internet. E até agora a gente não conseguiu, o técnico até agora não veio aqui em casa pra arrumar, enfim, então a gente tá sem internet. Acordei cedo também pra, foi bom porque eu consegui quase finalizar aquele livro que eu tô lendo do David Hogg. Mas, enfim, teve uma série de coisas que eu não consegui fazer por conta da falta de internet. Mas como não depende da internet para gravar o conteúdo aqui, pelo menos para gravar, para postar, provavelmente eu vou depender, mas para gravar não depende da internet, vamos seguir com o nosso compromisso semanal aqui, fechou? Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu lembro que quando eu comecei o canal, teve 2 ou 3 comentários assim, no decorrer dos vídeos, na verdade acho que teve, sei lá, uns 2 comentários e aí teve uma pessoa que falou comigo assim, que era um tema que ela tinha interesse em saber um pouco mais, em ouvir não a minha percepção, mas ouvir um pouco a percepção de alguém sobre esse tema em si. E é uma coisa que tem uma relação bem forte com a minha realidade, que é a questão da leitura, né? E, cara, é muito comum você ouvir as pessoas perguntando, cara, sei lá, que tipo de livro eu leio, como que eu seleciono aqui qual livro que eu vou ler, como que, sei lá, eu consigo implementar o hábito da leitura da minha vida e esse tipo de coisa. E se você assiste os vídeos aqui do canal, você já está mais familiarizado com isso, mas se você não assiste, tem 2 coisas, né? A primeira é que eu sempre trago temas e trago coisas que tenham o máximo de relação possível com a minha realidade, porque assim eu consigo garantir um pouco mais a praticidade da informação que eu trago, e garantindo um pouco mais dessa praticidade, eu consigo aumentar a probabilidade de você pegar isso daqui e aplicar na sua vida, né? E a segunda coisa é que quando eu comecei o canal eu não tinha muito essa percepção. Eu tinha mais ou menos a percepção, mas eu não tratava de uma forma tão regrada como eu trato hoje, né? Que é falar sobre assuntos e estudar sobre assuntos e fazer as coisas de maneira muito mais profunda, tá? Do que a gente simplesmente ficar sempre no raso. Porque, cara, eu percebo cada vez mais que qualquer tipo de mudança que seja significativa que a gente queira na nossa vida, ela tá muito mais ligada a alguma coisa mais profunda, alguma coisa em que a gente pare e a gente, não com uma delicadeza, mas com uma atenção um pouco maior se dispõe a fazer aquilo, esse tipo de coisa. Um estudo, alguma coisa que você quer seja o que você faça. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas percepções que eu tenho sobre a questão da leitura em si e eliminando um pouco essas coisas superficiais que a gente costuma ouvir, tá? E a profundidade, ela vai partir literalmente de uma percepção que eu tenho e da união de conhecimentos que eu consegui unir durante esse tempo que eu tô lendo e que eu consegui formar a minha opinião, as minhas percepções e esse tipo de coisa, tá? É, Cara, a primeira é interessante a gente falar da leitura, por quê? Porque a leitura, eu posso estar redondamente enganado com relação a isso aqui, tá? Mas eu não tenho medo de falar porque eu trago a responsabilidade para mim. E caso isso seja uma percepção errada, ou se eu perceber que é uma percepção errada no futuro, faz parte do processo, a gente está em constante evolução, então a gente muda de opinião mesmo. Mas eu acho que a leitura, ela é a única, ou se ela não for a única, ela é uma das únicas formas que você tem de aprender, em que você aprende muito além do conteúdo que você está consumindo em si. O que que isso quer dizer? Quer dizer que além do conteúdo, se você está lendo um livro sobre, sei lá, gestão, sobre desenvolvimento pessoal, alguma coisa que tenha mais ou menos relação com isso, a leitura, cara, eu vejo que ela consegue fazer com que você evolua, com que você aprenda uma série de coisas que vão muito além daquele conteúdo que está ali no livro em si, tá? E aí eu volto, a minha percepção sobre isso, ela parte da percepção que eu fui tendo sobre mim mesmo, à medida que eu fui lendo cada vez mais livros, à medida que eu fui consumindo e colecionando alguns livros que eu fui lendo, mas também parte de uma afirmação, de uma citação, na verdade, que eu vi uma vez. Eu não lembro quem foi que fez a citação, mas eu lembro quem foi que citou essa citação, tá? E quem citou essa citação foi a professora Lara Brenner, ela é uma professora de português, e eu estava consumindo os conteúdos dela, acho que eu tenho 2 cursos dela, e eu estava assistindo uma aula dela e ela fez essa citação que ela fala que a qualidade dos nossos pensamentos, ela não, né? A citação em si, ela estava citando a frase. Ela fala que a qualidade dos nossos pensamentos
é reflexo do nosso repertório de palavras e da qualidade e quantidade de palavras que a gente tem no nosso vocabulário, no nosso repertório. E que a qualidade da nossa comunicação é reflexo dos nossos pensamentos. Para ficar menos confuso. A gente tem, vamos basear aqui, a gente tem, na primeira linha a gente tem escrita barra leitura, depois a gente tem na segunda linha pensamento e na terceira a gente tem comunicação. E se a gente for inverter a ordem, a gente percebe que a nossa comunicação é reflexo do nosso pensamento e o nosso pensamento ele é reflexo da nossa escrita barra leitura, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que à medida que a gente adiciona cada vez mais quantidade e qualidade de palavras e de repertório dentro da nossa cabeça, a gente consegue ampliar muito a nossa capacidade de pensar. E ampliando a nossa capacidade de pensar, a gente consegue ter uma comunicação muito assertiva. E a gente não precisa ser extremamente inteligente e ter um QI extremamente acima da média para perceber que se a gente tiver um bom repertório de palavras, se a gente souber pensar com qualidade, se a gente souber se comunicar e transparecer o que a gente está querendo dizer de uma maneira muito não assertiva, porque não é o significado de assertivo, mas de uma maneira muito mais clara, obviamente a gente vai conseguir ter um desenvolvimento muito melhor em qualquer tipo de área da nossa vida, né? Então, quando a gente parte desse pressuposto que a leitura, além do conteúdo que você está consumindo, ela te ajuda, ela permite com que você evolua nesses três pontos, a gente começa a dar um pouco mais de importância para a leitura em si, tá? Porque o tema em si, você estudar sobre um tema em si, é muito interessante porque você evolui naquela determinada área que você tá, naquela determinada área que você está buscando se desenvolver. Mas quando a gente compreende que a leitura ela traz muitos aprendizados que talvez outro formato não traga, cara, isso torna um pouco mais, pelo menos para mim, eu atribuo um pouco mais de importância para a leitura em si quando eu entendo e tenho consciência sobre esse tipo de coisa, tá? Então, eu gosto de tratar com base nesses pontos, eu gosto sempre de tentar cavar um pouco mais profundo para mim conseguir entender o quão benéfico vai ser para mim ter um contato com a leitura de forma diária, de forma muito frequente, para que eu consiga manter esse hábito, sabe, de maneira literalmente muito mais frequente. Então, eu gosto de pensar dessa forma, porque ela meio que elimina aquele pensamento muito raso e muito superficial que a gente costuma ter, né, de que, cara, a gente, porque é muito comum, acho que é muito normal a gente ver as pessoas falando e a gente ver as pessoas pensando que tipo de livro eu preciso ler, eu quero ler porque eu quero aprender determinado assunto, e a gente sempre trata de uma forma muito superficial, muito rasa, e por tratar isso de uma forma tão rasa, não entender basicamente o significado e a importância que esse comportamento de você pegar um livro e ler, de você manter isso com muita frequência na sua vida, por a gente não entender toda essa importância, a gente simplesmente não consegue sentar, parar e fazer o negócio, a gente não consegue manter uma frequência nisso, tá? E aí já entra num outro ponto também, que, cara, é muito interessante e que é mais ou menos essa relação com o hábito, né? Primeiro, tem duas coisas, tá? Vamos tratar aqui pra dividir pra ficar certo. A gente tem essa questão que a gente é muito acostumado a ouvir de que as pessoas têm muita dúvida do que, cara, já perguntaram muito pra mim isso. Qual que é o, cara, que livro você indica eu ler? Que tipo de conteúdo você indica eu começar a consumir na leitura? E tem outra que é como que você consegue, sei lá, ler com tanta frequência? Como que eu faço da leitura um hábito na minha vida? E todo esse papo que a gente tá muito acostumado a ouvir, tá? Primeiro deles, como que a gente como que a gente define qual tipo de leitura que a gente vai ter, como que a gente define qual que é o tipo de conteúdo que a gente vai consumir. Eu acho, tá? É a minha opinião. Eu acho que esse tipo de definição e o tipo de conteúdo que você decide consumir, ele pode sim ser influenciado por alguma pessoa, por algum interesse que você tem, mas você tem uma probabilidade muito maior de melhorar alguma coisa na sua vida, de aplicar alguma coisa na sua vida e que aquilo ser muito útil para você, quando você para pensar em que tipo de problema você tem que resolver. Então, ao invés de você chegar numa pessoa e pedir indicação de livro e ela te indicar um livro que não tem muita relação com o seu contexto e com a sua realidade, é você parar, cara, e... cara, é sério, eu faço muito isso. Você parar por 10, 15, 20 minutos que seja e pensar. Literalmente, cara, coloca o seu celular pro lado, não abre GPT, não abre nenhum tipo de aba no seu computador. Pensa. Simplesmente pensa. Olha pro teto, faz o que você quiser, mas pense. Pare e pense no porquê que você tá tendo qualquer tipo de problema que você esteja tendo na sua vida e tente se questionar com relação a esse problema. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a pensar de maneira ativa e que a gente não esteja tendo contato com algum tipo de outra coisa externa e que a gente começa a tentar se questionar e buscar as possíveis soluções e as possíveis causas daquele problema, a gente entra num flow muito grande de descobrir o real problema, sabe? A real solução que a gente pode ter perante aquele problema. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente consegue chegar literalmente no fundo e no porquê que a gente está tendo qualquer tipo de problema, fica muito mais fácil a gente definir o que a gente tem que fazer para melhorar aquele problema, tá? Então, por exemplo,
Cara, olha, um exemplo muito pessoal, mas que é muito real e que eu gosto de trabalhar com a realidade. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura com relação ao relacionamento amoroso. Isso antes da Camila, tá? Sei lá, eu conheço a Camila tem 5 anos que a gente tá junto. Meados de 2019, 2018, 2019. Eu não me considerava essa pessoa, eu não tinha consciência que eu era essa pessoa. Mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu era uma pessoa completamente insegura. Eu era uma pessoa que... Eu estava em um relacionamento, por exemplo, e não era um relacionamento muito saudável do ponto de vista de ser saudável mesmo. Então, era uma sobrecarga muito forte, eu colocava uma sobrecarga muito forte, eu não sabia mais ou menos como lidar com outra pessoa. Então, a ideia de eu estar em contato com outra pessoa, de planejar a vida com outra pessoa, esse tipo de coisa, eu não conseguia meio que manter uma frequência em coisas saudáveis, porque a todo momento as minhas inseguranças, o meu ciúmes em excesso, a minha falta de conhecimento sobre mim mesmo, esse tipo de coisa, me impedia de fazer tudo isso, sabe? Qual que é o resumo da ópera? Eu era uma pessoa completamente incapaz de ter um relacionamento amoroso. Essa é a verdade, de manter um relacionamento amoroso. Porque eu tinha uma série de problemas comigo mesmo, que eu não tinha resolvido até então, e que, cara, era difícil, sabe? O que que eu fiz? A partir do momento que eu parei, que eu comecei a pensar sobre esse tema, que eu comecei a raciocinar sobre esse tema, eu cheguei no fundo desse tema. E eu cheguei na conclusão de que, cara, existe uma série de coisas que eu preciso melhorar e que até então eu nunca tinha dado atenção para melhorar. E que a partir do momento que eu tive consciência sobre isso, o que que eu fiz? É porque vai demorar muito pra eu pegar ali, mas. Ó, esse livrinho que vocês estão vendo aqui, ó. Tem esse livrinho aqui. Cadê? Tem mais aqui, senão vai demorar pra mim lá pegar. Mas, ó, tem esse daqui vermelhinho que é muito bacana. E tem mais uns 3 ou 4 livros ali, mas enfim. Tem uns livros de relacionamento que eu tenho aqui. E o que que eu fiz a partir do momento que eu descobri, que eu descobri, né? Que eu tive a consciência de que, cara, eu precisava melhorar nessa área. Cara, literalmente eu comecei a buscar de maneira muito ativa todo tipo de conteúdo, todo tipo de estudo queria me acrescentar alguma coisa com relação a essa área da minha vida específica. Então, por exemplo, eu comprei, sei lá, uns 3, 4 ou 5 livros de relacionamento. Eu passei uns 3, 4 meses da minha vida debruçado sobre esses livros para estudar muito sobre esse tema em si. E eu comecei a seguir pessoas, parei de seguir um monte de gente que falava sobre vários assuntos e vários temas. Comecei a seguir, consumir conteúdos de pessoas que falavam só sobre isso. E no período de, sei lá, 6 meses eu consegui dar um salto muito grande. Um salto muito grande comparado a quem? Comparado à pessoa que eu era. Então eu percebi que, cara, existia muita coisa que eu não sabia, existia muita justificativa do porquê eu agia daquela forma, esse tipo de coisa. E eu comecei a ter mais contato com esse tipo de conteúdo. E por ter mais contato com esse tipo de conteúdo, e literalmente por ser um conteúdo muito bom, linkado a uma dor real que eu tinha na minha vida, a um problema real que eu tinha na minha vida, eu consegui chegar em possíveis soluções. Então eu consegui ter um salto muito grande de melhoria nesse tipo de coisa. Então eu comecei a perceber que eu precisava melhorar em alguma questão. Eu comecei a perceber que não era saudável agir de determinadas formas, que eu tinha um problema de insegurança muito grande comigo mesmo, que eu precisava resolver esse problema de insegurança, e a partir daí começou a se desenvolver uma série de outras coisas. Então eu comecei a treinar, eu comecei a estudar com uma frequência muito maior, eu comecei a me expor muito mais, me expondo muito mais, eu fui descobrindo uma série de outras coisas que, cara, a partir daí é história, sabe? Resumo da ópera, eu melhorei muito como pessoa comparado com quem eu era 7 anos atrás, entendeu? Então, a probabilidade de você ter um resultado muito mais real na sua vida, quando você literalmente para pra pensar no problema que você tem, e em que tipo de conteúdo, livro você tem que consumir para resolver esse problema, cara, você tem uma chance muito maior de ter um resultado do que você simplesmente pedir indicação para uma pessoa. Porque, pensa comigo, se você chegar em mim e pedir uma indicação de livro, qualquer coisa do tipo, cara, eu vou te indicar muito livro, conteúdo que tenha muita relação com o marketing e copy em si. Porque a parte técnica disso daqui está sendo uma coisa que eu estou estudando com muita frequência. E talvez você não esteja nem nessa área, você nem trabalhe nessa área, você nem saiba o que é isso, do que isso vai te servir na sua vida se isso não tem relação nenhuma com o que você quer lá na frente, entende? Então, é importante você pedir indicações de conteúdo, é importante você pedir um direcionamento, sim, mas mais importante do que isso é você voltar o seu olhar para si mesmo e se perguntar, cara, que tipo de problema que você está tendo, o que que você acha que você precisa desenvolver para chegar em determinado objetivo que você traçou para você, e a partir disso você definir o que você quer, tá? Se você está com problema financeiro, cara, e busque conteúdos que se relacionam com isso. Se você está com um problema, por exemplo, onde você quer crescer na sua carreira, na sua profissão, e você não está conseguindo encontrar os meios para isso, busque coisas que tenham relação com isso, tá? Então, cada pessoa tem o seu contexto. O Marcos Paulo ele tem uma frase que ele fala que contexto é rei, e, cara, isso é muito, muito real. Porque o conselho que serve para mim não necessariamente vai servir para você, por melhor que seja esse conselho. O conteúdo que, por mais. É aquilo que eu já falei algumas vezes, às vezes a gente tem contato com uma série de conteúdos e coisas que são muito boas, e por a gente não conseguir aplicar aquilo na realidade porque não faz parte do nosso contexto, ele acaba sendo inútil naquele momento, tá? Então, ao invés de você simplesmente pedir indicação, esse tipo de coisa, se questione, pergunte para você mesmo, faça esse processo de reflexão mesmo e tente identificar assim, de uma maneira mais ativa. É,
qual tipo de problema você precisa resolver, porque isso vai facilitar e muito, tá? E agora, cara, eu tô com medo do meu celular descarregar, porque ele tá com... Ele literalmente tá com... Acho que tava com 8% quando eu comecei a gravar, mas enfim. E a segunda é basicamente a gente falar sobre... Que tem muita pessoa, muita gente que chega e fala, cara, sei lá, como que você lê com muita frequência? Como que você aplica o hábito da leitura na sua vida? E, pessoal, literalmente, de novo, a minha percepção sobre o tema, eu acho que a gente está tão acostumado a simplesmente ficar nesse processo automático de replicar essas coisas, de replicar pensamentos, de replicar esse tipo de coisa que a gente não... Cara, a gente tem uma preguiça mental muito grande de pensar sobre um determinado assunto, sabe? E isso é um perigo muito grande, porque às vezes a gente fica replicando uma série de coisas sem a gente pensar um pouco mais sobre esse tipo de coisa, e às vezes a gente nem quer. A gente nem quer, a gente só tá fazendo isso por um processo literalmente muito automático. O que que eu tô querendo dizer? Que às vezes a gente fica, cara, como que você faz pra ter um hábito de leitura? Você nem quer ler, você não sabe nem a importância disso, não sei o que, você só tá perguntando literalmente por causa da boca pra fora, sabe? Mas vamos lá. Essa questão de como que você faz pra ser frequente em alguma coisa, ser disciplinado em determinada coisa, eu acho, tá? Eu acho não, eu tenho certeza que a disciplina, ela é extremamente importante, tá? E todo tipo de pessoa, ela é disciplinada. Você pode ser disciplinado pra alguma coisa que eu não seja. Às vezes eu tenho uma disciplina em alguma coisa que é ruim e você não tem essa disciplina, mas a regra é que todo mundo é disciplinado. Da mesma forma que você acorda, não vai treinar, alguma pessoa acorda e vai treinar. Da mesma forma que você não se alimenta bem, alguma pessoa se alimenta bem. É disciplina. Disciplina, você fazer todos os dias alguma coisa de maneira repetida, é uma disciplina com relação a algum comportamento específico. Mas eu costumo ter uma percepção que é um pouco mais ligada a uma filosofia de vida mesmo, sabe? Então, ao invés de eu pensar o que eu tenho que fazer para implementar o hábito de leitura na minha vida, é você parar para pensar em qual que é a relação que esse hábito que você quer adquirir tem com o plano de vida que você tem. Então você percebe como as coisas ela começam, parece que ela sempre volta para o mesmo assunto de, cara, você tem que ter um plano muito claro, você tem que literalmente estabelecer objetivos, porque tudo isso clarifica muito mais a sua cabeça, tá? Então a percepção que eu tenho sobre isso não é de como que eu vou me tornar uma pessoa disciplinada com relação à leitura, é no que a leitura vai me ajudar com relação àquilo que eu desejo ter. E eu trato isso, cara, como um plano de vida, literalmente. Quando alguém me pergunta, por exemplo, o que você faz para ler? O que você faz para não sei o quê? Eu tenho questionamento do porquê que, sei lá, você não faz. Porque isso tá ligado com o que eu quero. E se você não tá fazendo isso é porque não tá ligado com o que você quer. Então, qual que é o problema com relação a isso, sabe? Se não tem ligação com o que você quer, por que você quer fazer isso, sabe? Então, eu sempre volto para uma questão de uma percepção que é muito mais ligada, ao invés de eu pensar que eu tenho que implementar uma coisa na minha vida, eu pensar que aquilo ali, ele literalmente faz parte da minha rotina. Aquilo ali, ele faz parte do meu estilo de vida. Essa é a palavra que eu estava tentando buscar. Quando você começa a tratar que alguma coisa ela faz parte do seu estilo de vida e que a sua vida literalmente se resume a você conquistar determinados objetivos, aquilo passa a ser cotidiano na sua vida. Então, às vezes a gente começa a buscar uma série de coisas e nós mesmos começamos a colocar uma série de questionamentos em cima de algum tema que relativamente é simples. Cara, qualquer dificuldade de você acordar de manhã, por exemplo, reservar um tempo, alguma coisa, obviamente eu tô falando para pessoas aqui que podem fazer isso. Você acordar de manhã, você abrir um livro, você lê 20 minutos de um livro. Não tem uma dificuldade extrema, não tem ninguém que tá colocando uma arma na sua cabeça e te impedindo de fazer isso, sabe? Então, às vezes a gente começa a empilhar uma série de dificuldades e que são dificuldades irreais com relação a alguma coisa que a gente literalmente fica muito difícil a gente colocar aquilo. Mas eu trato tudo isso de você começar a ler, você começar a ser frequente em qualquer comportamento que quer que você queira implementar na sua vida. Eu trato isso de uma maneira muito simples e eu trato como literalmente um estilo de vida. Uma coisa que tem relação com alguma coisa que eu quero lá no futuro. Então, se eu tenho consciência de que no futuro eu quero ser uma pessoa X e que eu preciso fazer Y, existe uma ligação entre esses dois pontos. Então, qual que seria o motivo lógico de eu não acordar, de eu não pegar um livro, de eu não fazer isso daqui, sabe? Então, eu não tenho uma percepção rasa de que como eu implemento tal coisa e todas as coisas que brilham os olhos e que são frutos muito daquela pessoa que é debruçada sobre o desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa, não. Cara, eu tenho uma percepção que faz parte do meu estilo de vida, isso daqui faz parte do meu cotidiano, e da mesma forma que eu não tinha o hábito, esse hábito em específico, que eu tinha disciplina para fazer outras coisas, agora eu tenho disciplina para fazer isso daqui, tá? Onde que eu quero chegar? Cara, eu quero chegar na simplificação das coisas. Às vezes a gente empilha questionamentos que nem existia, mas que por a gente ficar pensando nisso, a gente acabou criando, que a gente dificulta uma coisa que é muito simples. Cara, pensa com você, que é muito simples você fazer essas coisas que são benéficas para você, sabe? É simples você acordar todos os dias, colocar um despertador e treinar, voltar, comer uma coisa saudável. Depois você comer uma coisa saudável, um pouco mais tarde, come uma besteira, esse tipo de coisa. É muito simples você ser uma pessoa que, de maneira, você não precisa fazer isso literalmente de uma maneira absurda, numa intensidade absurda, sem que você consiga fazer nada na sua vida, mas
frequentemente buscar por conhecimento de maneira ativa, seja seguindo uma pessoa que fala coisas bacanas, seja acompanhando o canal de alguém que publica 2, 3 A gente tem exemplos de muita gente que faz muito conteúdo bom no YouTube, então a pessoa publica 2, 3 vídeos por semana, 2, 3 vezes por semana você vai se debruçar sobre esse conteúdo da pessoa e você vai tentar entender sobre o que ela tá falando. Então, de maneira um pouco ativa, buscar esse tipo de conhecimento. É muito simples você fazer isso, sabe? E a partir do momento que a gente começa a tratar de uma maneira real e simples, que de fato é, e a gente elimina todas essas dificuldades imaginárias que a gente coloca sobre esse tema, as coisas ficam muito mais fáceis, sabe? Então, não fique pensando, pelo menos eu penso assim, eu acho muito errado a gente ficar colocando essa própria dificuldade, como que eu faço tal coisa, como... Cara, não tem dificuldade nisso, é um comportamento simples, é você simplesmente definir do porquê que você tem que fazer isso, e você começar a fazer, tá? Então, cara, eu acho que é basicamente isso o resumo de tudo, tá? Agora, pra leitura, assim, eu volto naquela frase que eu falei no começo, não sei se foi uma frase, mas foi mais um raciocínio, assim, que a leitura, pra mim, ela é, se não a única, é uma das únicas formas que você tem de aprender, em que você aprende muito além do conteúdo em si. E tudo isso traz muita importância desse hábito de você ler, sabe? Então, a partir do momento que você lê, a gente volta naquela reflexão que a Lara teve, né? Que ela fez aquela citação daquela frase. A partir do momento que você lê, você aumenta o seu repertório de palavras, de escrita, você melhora o seu pensamento, você melhora a sua comunicação. E tudo isso vai te dando muito mais consciência da importância de você fazer isso daqui de maneira muito frequente, tá? Então, hoje, a leitura, cara, é uma coisa que eu priorizo muito. Então, todos os dias eu leio, independente se eu tenho algum outro tipo de conteúdo. Por exemplo, o último conteúdo, curso, sei lá, que eu comprei foi a formação de copy. E tinha muito conteúdo quando eu entrei, então eu tava estudando todos os dias, todos os dias, todos os dias. É um formato diferente, então eu estava estudando, eu estava tendo contato com aquilo ali, mas acabou o curso, então agora o contato que eu tenho é muito mais de revisão e aquilo ali passou. Diferente da leitura, que independente do conteúdo que seja, é uma coisa que eu vou ter contato todos os dias. E eu priorizo muito isso, porque eu sei da importância de ter esse contato com esses conhecimentos que estão no conteúdo, mas eu sei da importância e dos aprendizados que eu consigo ter que vão muito além do conteúdo também, tá? E, cara, do fortalecimento de um hábito mesmo. Então, meio que você facilita muito a implementação de algumas outras coisas que você quer na sua vida, quando você consegue ser muito mais frequente em alguma coisa. Então, na leitura, por exemplo, tá? Então, eu sinto que eu consigo ser mais frequente na academia, por exemplo, por mais que não pareça, não sei. Mas quando literalmente todos os dias eu consigo acordar às 5 da manhã e ler um livro, sabe? Então, puta, eu já fiz uma coisa que era relativamente difícil, agora eu estou muito mais propenso a fazer alguma outra coisa, sabe? Porque eu já fiz isso, logo sei desse tipo de coisa. Mas, turma, é isso, tá? O conteúdo que eu pensei pra gente hoje foi esse. Meu celular vai desligar. Ele literalmente partiu de uma ideia que eu fiquei pensando sobre o que eu falaria e tudo, e aí eu lembrei que nos primeiros vídeos teve algumas pessoas que comentaram sobre isso. E aí eu fiquei me questionando sobre esse assunto e eu falei, cara, acho que vale a pena falar sobre isso. Não teve uma definição de algum conteúdo em si, mas foi muito mais a minha percepção sobre o tema, tá? Sobre o tema da leitura, sobre a importância de você fazer isso e de você eliminar essas dificuldades que às vezes a gente tem de ficar empilhando um monte de coisa como se fosse uma coisa extremamente difícil a gente fazer, porque não é, tá? É mais uma mudança de percepção. E a partir do momento que a gente tem essa mudança de percepção, a gente facilita muito mais uma coisa e a gente dificulta muito mais uma outra, tá? Então, é isso, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Eu lhe desejo uma ótima semana, espero que você consiga concluir todos os seus objetivos que você estabeleceu para si. Estou aqui esperando para ver se o técnico da internet vem para arrumar minha internet, porque a gente está desde ontem sem internet e não dá para ficar sem internet. Mas, de qualquer forma, tenha um ótimo dia, uma excelente semana e qualquer coisa, se tiver qualquer tipo de dúvida, se você tiver qualquer tipo de sugestão com relação a esse conteúdo em específico, me manda lá no Instagram. Algumas pessoas já mandaram mensagem no Instagram. Ou deixa nos comentários aqui também, tá? Qualquer tipo de feedback também, cara, melhoria. Cara, eu sou uma pessoa que eu sou sempre muito bem-vindo a feedbacks, a melhoria, esse tipo de coisa, e eu gosto desse tipo de coisa, da verdade, desse tipo de coisa, tá? Então pode falar também, porque será muito bem-vindo e você será muito bem respondido com relação a isso, fechou? Tenha uma ótima semana e até mais. Valeu!